Ninguém que entra em Tremembé sai igual. Essa frase é repetida há décadas por agentes penitenciários, advogados criminalistas e até por familiares de detentos. Oficialmente, o Complexo Penal de Tremembé é apenas mais uma prisão do estado de São Paulo. Mas, na prática, ele se tornou um ponto de convergência de alguns dos crimes mais brutais já cometidos no país. Não apenas pelos casos que abriga, mas pela convivência silenciosa entre homens e mulheres que carregam histórias de violência extrema, frieza absoluta e ausência total de arrependimento. Ao longo dos anos, Tremembé deixou de ser apenas um presídio e passou a ser conhecido informalmente como a prisão dos criminosos mais famosos do Brasil, assassinos que chocaram o país inteiro, rostos que já estamparam capas de jornais, dividiram corredores, pátios, celas e rotinas diárias. O que pouca gente sabe é que essa convivência gerou dinâmicas internas perturbadoras, alianças improváveis e episódios que jamais chegaram ao conhecimento do público. Para entender o que realmente acontece em Tremembé, é preciso ir além das sentenças judiciais e olhar para o cotidiano silencioso da prisão. Um lugar onde o tempo parece se mover de forma diferente, onde nomes famosos deixam de ser manchetes e passam a ser apenas mais um número dentro do sistema, mas sem jamais perder o peso do que fizeram. Entre os detentos mais conhecidos que passaram por Tremembé estão serial killers que marcaram épocas diferentes, mas que acabaram unidos pelo mesmo destino. Alguns chegaram ainda jovens, outros já envelhecidos pelo peso dos crimes e dos anos de fuga. Todos carregavam algo em comum, a incapacidade de viver em sociedade sem destruir vidas. O ambiente dentro da prisão é controlado, rígido, quase clínico. Mas por trás dessa aparência organizada existe uma hierarquia silenciosa. Em Tremembé, o passado do preso importa. O tipo de crime define como ele será visto, tratado e, principalmente, temido. Serial killers não são apenas mais um grupo. Eles ocupam um espaço específico dentro da dinâmica interna, cercados de curiosidade, medo e, em alguns casos, respeito distorcido. Relatos de ex-agentes penitenciários indicam que alguns desses assassinos eram observados com atenção redobrada. Não apenas pelo risco de violência, mas pela influência psicológica que exerciam sobre outros presos. Conversas aparentemente banais no pátio, trocas de histórias, risadas contidas. O que para um observador externo pareceria apenas convivência, internamente era visto como algo perigoso. Afinal, ali estavam pessoas que já haviam ultrapassado limites que a maioria sequer consegue imaginar. Havia dias em que o clima dentro do presídio mudava sem explicação clara. Agentes relatam sensação de tensão no ar, silêncio excessivo nos corredores, presos mais retraídos. Muitas vezes, esses dias coincidiam com interações específicas entre certos detentos. Nada que pudesse ser provado, nada que resultasse em punição formal, mas suficiente para acender alertas internos. Alguns serial killers demonstravam comportamento quase teatral. Falavam pouco, observavam muito. Outros gostavam de narrar seus crimes de forma fria, como se estivessem contando histórias que não lhes pertenciam. Esse tipo de comportamento criava um efeito psicológico forte nos demais presos, especialmente nos mais novos ou nos que não estavam acostumados com violência extrema. Dentro de Tremembé, não é raro que criminosos comuns passem a temer aqueles que, fora dali, já eram vistos como monstros. O medo não vinha apenas da possibilidade de agressão física, mas da sensação de estar próximo de alguém que não reconhece limites morais. Um tipo de presença que pesa no ambiente. Há também relatos de tentativas de aproximação por parte de outros presos, movidos por curiosidade ou admiração distorcida. Alguns queriam ouvir histórias, outros buscavam entender como alguém consegue viver após cometer crimes tão brutais. Essas aproximações quase nunca terminavam bem. Os serial killers, em geral, mantinham distância ou manipulavam conversas de forma sutil, sempre mantendo o controle da situação. O que mais assusta nos relatos vindos de Tremembé não são brigas ou rebeliões. Pelo contrário, é a ausência de explosões. Tudo acontece de forma silenciosa, contida, quase calculada. Um ambiente onde o perigo não grita, apenas observa. Em certos períodos, a administração precisou separar presos não por risco físico imediato, mas por influência psicológica.
A simples presença de determinados detentos parecia alterar o comportamento dos outros. Alguns ficavam mais agressivos, outros mais introspectivos. Psicólogos que atuaram no complexo relataram dificuldade em lidar com esse tipo de dinâmica, justamente por não se tratar de violência explícita. O tempo em Tremembé passa devagar. Os dias são previsíveis, repetitivos. E talvez seja exatamente isso que torna o lugar tão perturbador. Em um ambiente onde nada acontece de forma visível, a mente começa a trabalhar sozinha. Para quem carrega impulsos violentos, esse silêncio pode ser combustível. Há histórias que nunca foram oficialmente registradas. Conversas interrompidas quando agentes se aproximavam. Trocas de olhares que pareciam carregar significados ocultos. Pequenos incidentes que nunca chegaram a virar relatórios. Tudo isso compõe o lado invisível de Tremembé. Alguns dos assassinos que passaram por lá saíram da prisão anos depois. Outros permaneceram até o fim da vida. Mas todos deixaram marcas, mesmo que invisíveis. Marcas no ambiente, nos profissionais que ali trabalharam e nos próprios detentos que conviveram com eles. Hoje, Tremembé continua funcionando normalmente. Portões se abrem e se fecham todos os dias. Visitantes entram, agentes trocam turnos, presos seguem rotinas. Mas quem conhece o passado do lugar sabe que ali se cruzaram histórias que jamais deveriam ter se encontrado. Histórias de violência extrema, mentes perturbadas e uma convivência forçada que nunca deveria ter existido. Tremembé não é apenas uma prisão. É um ponto de encontro de alguns dos capítulos mais sombrios da criminalidade brasileira. E talvez o mais assustador seja saber que muito do que aconteceu ali nunca será completamente revelado. Porque algumas histórias não deixam provas. Apenas ecos. Se você quer continuar entendendo o lado oculto dos crimes que marcaram o Brasil, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Aqui, a madrugada não esconde nada. Ela apenas revela o que muitos preferem não ver.